futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedão no like no começo do vídeo que já me fortalece bastante. Se forem novos aí no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, vamos começar o vídeo com a treta danada aí. Um dos nossos maiores ídolos, Edmundo, falou que, na opinião dele, o Nenê tem que se aposentar. Até aí, ok, a questão é que ele cita o Léo Matos de forma pejorativa e o Léo Matos não gostou nada e retrucou. Enfim, o negócio tá dando pano pra manga, não vou tomar partido aqui, vou apenas citar os fatos. Vocês deixam aqui nos comentários a opinião de vocês. O Edmundo e o Gui, pô, sempre me deram o maior carinho lá no canal Mundo Ed, participei 3 vezes, o Edmundo teve no meu podcast. O Léo Matos é um cara que eu também tenho contato, tenho uma boa relação, a gente sempre troca ideia quando possível, beleza? Enfim, a situação toda começou porque ontem no canal do Edmundo, lá no Mundo Ed, eles discutindo sobre a questão do Nenê aposentar ou não. E a gente vai voltar a falar do Nenê logo mais à frente. O contrato dele encerra agora final do mês de abril. E o Edmundo disse o seguinte no seu canal sobre a situação do Nenê: eu adoro o Nenê, mas acho que já deu. Obrigado, vai com Deus. Ou então, fica como diretor. Aí entra o Léo Matos na história. O Edmundo diz o seguinte: se o Léo Matos pode ser qualquer um. Com todo respeito ao Léo, ele não tem história nenhuma com o Vasco. Enfim, bota o Nenê de diretor, mas para jogar não dá mais. E aí a história chegou no Léo Matos. Agora, no começo da noite, ele se posicionou. Ele foi ao seu Instagram e disse o seguinte: hoje fui surpreendido com a fala do ex-jogador de futebol Edmundo, dizendo que se eu sou dirigente, qualquer um pode ser. Passando aqui somente para te lembrar, Edmundo, que para trabalhar com futebol profissional, a última coisa que se exige de uma pessoa é que ela seja ídolo do clube. O profissional em questão precisa primeiramente ter perfil para o cargo, se preparar, ter um QI interessante, está falando de ser inteligente, e ser completamente desprovido de vaidade, ter credibilidade com as pessoas, coisa que todos nós do futebol sabemos que você não tem. Enfim, no meu caso, falo inglês, francês, russo e espanhol, fiz curso nos últimos 2 anos ainda atuando como jogador e fui convidado pelo Paulo Brax para fazer parte do departamento de futebol. Ou seja, diferente do que você pensa, não é tão fácil como parece exercer essa função e tantas outras no futebol. Talvez você, com a sua cabeça pequena e boca grande, fique difícil de entender, mas é meu dever pelo menos tentar te explicar, para você não cometer o erro novamente de desmerecer e atacar um profissional do futebol. Edmundo, você foi um dos meus ídolos de infância no futebol, juntamente com o Felipe, ídolo dentro do campo, pois fora dele você não é exemplo para mim e nem para ninguém. Você fica aí com a sua idolatria e eu fico aqui com os meus afazeres e vida que segue. E aqui o Souza, que já teve um atrito público com o Edmundo, acabou se metendo na história, porque recentemente ele e o Edmundo protagonizaram aí uma treta. O Souza, ao dar uma entrevista no Charla Podcast, citou o Edmundo, dizendo que lá em 2008, quando ele sobe ao profissional, o Edmundo teria o destratado. Numa derrota do Vasco, no intervalo, no final do jogo, o Edmundo teria cobrado muito duro os jogadores mais novos. Aquele elenco de 2008 tinha o Souza, tinha o Teixeira, tinha o Matheus Volante, não sei se vocês lembram dele, tinha uma galera ali, o Madison, muito novinho, não lateral, o apelidado de Pouco Pica, que rodou, jogou no Santos, enfim, depois aquele brasileiro vai até pro Santos. E aí, segundo o Souza, lá no Charla Podcast, ele diz que o Edmundo dá uma ardura e fala assim: é por isso aí que vocês ficam me pedindo dinheiro emprestado. E o Souza conta até com tristeza, porque na época os garotos estavam subindo da base profissional, o Vasco tinha salário atrasado e os meninos passavam muita dificuldade. Enfim, aí o Souza voltou na questão aqui nesse comentário do Léo Matos. Aspas para o Souza: parabéns, Léo, você é um exemplo de atleta e pai de família. Infelizmente ainda tem gente que vai usar o mesmo termo que usaram para mim, que é
Vou usar o mesmo tempo que usaram pra mim. Caramba, quem é você para falar de um ídolo? E por isso nossa sociedade está cada vez mais pobre de cultura e miserável, pois não sabem separar o ídolo do ser humano. Se você for ídolo, pode fazer e falar o que quiser, mas eu acredito que ainda existam pessoas lúcidas que conseguem separar as coisas e você é um exemplo, irmão. Segue sua vida olhando para frente, porque eu mesmo um dia disse que eu não chegaria a lugar nenhum. E olha o que Deus fez comigo. Não sou ídolo como atleta de lugar nenhum, mas por onde passei, as pessoas reconhecem meu caráter e lembram de mim com carinho. Deus te abençoe e segue firme na tua caminhada. Felipe Bastos bateu palminha, o Alex Teixeira botou você é fenômeno, irmão, e também bateu palminha, e o Matias Galarza, que hoje tá no elenco do Vasco, você é referência, Léo, dentro e fora de campo. E muita gente curtiu a publicação do Léo Matos, como por exemplo o Alex Teixeira, a Dada Favato, filha do Romário, algumas pessoas do Vasco, enfim, então o negócio tá rendendo pra caramba. E aí, pra finalizar o assunto, o Edmundo foi na sua conta pessoal no Twitter e subiu uma hashtag fora Léo Matos. Até o presente momento que eu tô vendo aqui, já tem 282 mil visualizações do tweet do Edmundo, 812 retweets, 1.151 comentários e 1.972 curtidas. Enfim, de novo, trouxe aqui só para trazer para vocês os fatos. A história foi iniciada pela questão do Nenê, se o Nenê deve ou não deve continuar atuando. E aí o Nenê, e o Edmundo, ao citar a situação do Nenê e indicar que ele deveria virar diretor, ele cita o caso do Léo Matos. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre toda essa treta aí. E agora vamos falar do Nenê, porque como eu disse, o Nenê tem um contrato encerrando agora no final do mês de abril. Ele, em tese, ainda pode jogar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Maurício Barbieri foi questionado na coletiva na derrota para o Flamengo qual é a visão dele sobre o Nenê. E fica mais uma vez claro, eu já tinha esse feeling e falei para vocês aqui no canal. O Barbieri não tá fazendo muita questão do Nenê, não. Ele até não é contra uma renovação até o final do ano, desde que o Nenê entenda exatamente o que ele, Barbieri, vai querer dele. Vai ficar aí no grupo, vai jogar um jogo ou outro faltando 10 minutos. Enfim, tá bem nítido. Então, para não ficar só nas minhas palavras, escutem o Barbieri comentando a opinião dele sobre essa questão do Nenê ficar ou não, e se já houve uma conversa entre ele, Barbieri, e o Nenê. Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. Bom, galera, para finalizar, o último tema e assim a gente encerra. De novo, domingo contra o Flamengo, o Vasco, ao precisar ganhar o jogo, olhava para o banco e viu um monte de menino e viu um monte de garoto. E o Barbieri foi questionado sobre, de novo, formação de elenco. E ele foi questionado se essa pressão em cima dos garotos tendo que entrar no fogo para resolver não continua errado, que é um problema crônico do Vasco já nos últimos anos. E também se ele não acredita que o Vasco precisa de jogadores mais tarimbados para os meninos serem cada vez menos utilizados. Confere aí. Respondendo sobre como tirar essa pressão ou criar situações para esses jogadores jovens. A verdade é que não tem receita. Eles precisam passar por isso. Então hoje o Ignaldo entrou, passou pela experiência de estar numa decisão, jogando contra a equipe que jogou, passou pela experiência de ter a oportunidade
de fazer os gols, não conseguiu ser eficiente, é voltar a entender aonde ele errou, o que a gente consegue melhorar, como a gente consegue ajustar. Eu não tenho como oferecer isso. Eu posso oferecer orientação, eu posso oferecer dinâmicas de treino que ajudam a melhorar a parte técnica, eu posso dar uma ou outra palavra para ajudar a controlar a parte emocional, mas no todo, no final, precisa andar. Não tem como aprender a andar de bicicleta só lendo o manual. Precisa subir na bicicleta e andar. Então é isso. Eles são jovens, faz parte da caminhada deles, vão ter que passar por isso. Aqueles que aprenderem a andar rápido de bicicleta vão mais longe, os que caírem muito vão ficar para trás. E a lei da vida é essa, não tem o que eu, como treinador, possa mudar. Né? O segundo ponto, desculpa. Assim, dos reforços. A gente tem jogadores, o Alex é um jogador experiente, o Jair é um jogador experiente, o Léo, apesar de ter uma idade, vamos dizer assim, mediana, é um jogador com bastante vivência, o Léo Jardim é um jogador experiente. Eu não diria que faltam jogadores experientes, eu diria que as experiências vão amadurecer os jogadores jovens que a gente tem e que demonstraram que têm qualidade e precisam passar por isso, como eu acabei de citar aqui. E volto a repetir, se a gente entender que tem jogadores mais experientes ou até mais jovens também, que possam nos ajudar, a gente vai nessa direção. A gente sabe que o Vasco não está pronto, não está com a porta fechada, não tirou a plaquinha de reforma ainda, está lá ainda. Estamos fazendo as coisas com o tempo, eu entendo as perguntas, eu entendo a ansiedade, mas nesse momento eu não consigo dar uma resposta mais assertiva ou conclusiva. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, antes da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Lembrando que amanhã teremos Futebolaço Podcast, episódio número 80, número expressivo aí. Estaremos recebendo o ex-árbitro Wagner Tardelli, apitou as finais do Campeonato Carioca de 1999 entre Flamengo e Vasco, árbitro FIFA, é vascaíno declarado. Então vai ter muita história de bastidor aí, de arbitragem. Vamos discutir os polêmicos lances entre Vasco e Flamengo no último domingo. Então, aguardo vocês lá. Pô, dessa moral, estamos aí a 700 e poucas pessoas de bater 50 mil inscritos lá no Futebolaço Podcast. Então me dá essa moral, se não é inscrito, já se inscreve lá. Vou acordar amanhã até a hora do almoço, já com esses 50 mil? Custa nada. E amanhã tem resenha de arbitragem, de polêmica, Flamengo e Vasco, e de Vasco da Gama também. Conto com vocês. Quero chegar até a hora do almoço com 50 mil. Tamo junto.